Anderson, primeiro, obrigado ter aberto um espaço na sua agenda para falar com a gente, né? Mesmo de maneira tão rápida. Ontem a gente conversou e aí eu sugeri da gente fazer uma live hoje. Obrigado. E para todos aqueles que estão me seguindo, se puder, Anderson, só faz uma apresentaçãozinha. Qual é a sua atividade hoje em dia, o carro que você ocupa, para se por acaso alguém aqui não o conheça ainda. Tá bom. Bom dia a todos. Primeiramente, eu que agradeço aí a oportunidade, Eduardo, de poder você estar abrindo aí esse espaço para nós podermos falar sobre os últimos acontecimentos aqui no estado do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Moraes, estou deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, né? Nos elegemos aí numa onda chamada Jair Bolsonaro, grande realidade, imbuídos aí no trabalho de fiscalizar, né, o governo do Estado e de legislar pelo Estado onde a gente ama, onde a gente nasceu e onde nós pretendemos viver para o resto da nossa vida. Perfeito. Anderson, nem tudo é noticiado pela nossa maravilhosa, grande imprensa, que eu até chamo de extrema imprensa. Mas a internet teve um alvoroço recente com relação a alguns contratos do governo Witzel que envolveriam o marido da deputada Joyce Hasselmann. Que contratos são esses? Quais são os valores? O que aconteceu de ilegal nisso tudo? Bom, primeiro, assim, eu quero expor aqui para todos que, de forma mágica, né, eu acho que ele devia estar passando ali na porta do Palácio Guanabara e estavam precisando de um médico, né, no gabarito dele. Acredito que ele deve ter deixado o seu currículo na porta do palácio e logo em seguida foi contratado, né, numa coincidência muito grande. O marido da Joyce, ele simplesmente, com a construção aqui dos hospitais de campanha, ele foi contratado para poder fazer uma adaptação aos hospitais, para dar uma espécie de uma consultoria onde se tratava de tamanhos de leitos, como se isso não estivesse disponível já, né, através do Ministério da Saúde. E durante 3 dias de trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, o marido da Joyce, só nesse contrato, durante 3 dias, ele recebeu quase 300 mil reais. Quer dizer, ele recebeu aquilo que muitos dos pais de família aqui no Rio de Janeiro levam, às vezes, 20 anos para receber. E isso tudo foi contratado através de uma empresa chamada Iabas, né? Essa empresa que, no dia 27 do mês de março, assinou o contrato com o governo do Estado. A partir do momento que o governo do Estado, na manhã do dia 27, disponibilizou a abertura para contratação para contratação de emergência, no dia 27 de manhã e no dia 27 à tarde, essa mesma empresa já estava com um contrato assinado com o Estado do Rio de Janeiro, numa bagatela de 835 milhões de reais. Nossa, que impressionante. O pessoal do Rio de Janeiro faz mágica, né? Pô, o pessoal competente desse governo do Wilson Witzel. Muito, muito. Para contratar, então, assim, numa velocidade que vocês não têm ideia. E é por isso que o Estado do Rio de Janeiro hoje muito mal consegue pagar suas contas. Aliás, nem consegue, porque a quantidade de pessoas que tem contratada nos comissionados aqui e a quantidade de benefícios que esses contratados têm, hoje a conta do Estado ela fecha no vermelho. Arrecadamos 72 bilhões de reais no ano passado, mas gastamos 85 bilhões. Complicado. E uma pergunta, a gente ouviu falar também que esse serviço que o marido da Joyce, o médico, Daniel França, que ele prestaria aos hospitais de campanha, que o Ministério da Saúde oferece serviço já gratuitamente. Isso procede? Procede, sim. Na verdade, o que eu mencionei na primeira fala foi correspondente a um contrato. Né? Num segundo contrato, através de uma outra empresa do Daniel França, do Dr. Daniel França, ele oferece, dentro da planilha da Iabas, tem um quesito ali que fala assim, educação continuada. Isso aí representa o quê? É uma plataforma digital
onde os funcionários, né, que vão trabalhar com o Covid no estado do Rio de Janeiro terão acesso para poder ter maiores informações e poder exercer a sua função na linha de ponta, que é no atendimento dos clientes. E o Daniel França, ele ofereceu esse serviço para o estado do Rio de Janeiro pela bagatela de, durante 6 meses, ele receberia 5.600.000 reais, é a proposta dele para o governo. Através do governo federal. Então, na verdade, eles estavam vendendo, né? Nós conseguimos barrar isso, isso não vai mais acontecer. Eles estavam vendendo uma coisa que já existia. Estão gerando uma despesa para o Estado de quase 6 milhões de reais no período de 6 meses. Aí você vê, né, a importância do papel de um deputado, uma pessoa de notoriedade na sociedade, vindo à tona para dar luz a esses fatos que passariam despercebidos pela maioria da população. E com isso o deputado Anderson conseguiu evitar a perpetuação desse tipo de contrato. Porque se ele nada falasse, quem sabe, muito provavelmente, né, eles estariam continuando com essa prática que, no meu entendimento, beira aí, se não, uma prática criminosa. Mas tem mais um agravante também, Anderson. A empresa do Daniel França, do médico da Joyce, acho que ela não, na razão social dela, acho que não está previsto prestar esse tipo de serviço. Ou estar. Não tem alguma coisa disso? Não, de forma alguma. Onde ele presta o serviço da readaptação dos leitos, ele usa uma empresa que, na verdade, ele só poderia dar. É uma empresa que foi constituída com capital social de 10 mil reais, onde ele somente poderia usar aquela empresa para dar consultas no seu consultório. Não está ali estabelecido na regra da empresa, nas atividades primárias ou secundárias, não estão estabelecidos ali que ele poderia prestar consultorias. Entendeu? E uma outra coisa também, não que eu queira desmerecer os médicos de São Paulo de forma alguma, nós sabemos que São Paulo assim, é um caso bem à par até dentro do nosso país, né, é responsável por uma boa parte do PIB, mas assim, se fosse para contratar algum médico, Eduardo, poxa, tem tanta gente boa aqui no Rio de Janeiro, tanta gente boa precisando trabalhar, né, tanta gente que eu tenho absoluta certeza, tantos médicos aqui que não aceitariam fazer esse tipo de contrato, né, de forma escura com esse governo, tanta gente capacitada. Então, assim, fica evidenciado aí que existe uma construção individual de poder de um grupo, né, uma construção individual de poder de um grupo, né, que ali está o Maia, ali está o próprio governador de São Paulo, Dória, está o Wilson Witzel, está a Joyce, entendeu? Então, assim, todas essas pessoas que, na verdade, enganaram a população dizendo que fariam o mesmo governo, né, e teriam as mesmas atitudes que o nosso presidente da República, e depois que ganharam a eleição, assim, começaram a tirar a carteirinha do clube e estão aí exercendo uma dessa forma como todos nós estamos vendo. E também queria estender aqui um agradecimento a um jornalista sério, que é o Oswaldo Eustáquio, que fala, inclusive, ali para a República de Curitiba, que é um outro perfil que eu sigo. Aliás, quem não segue o Anderson Moraes, segue, porque vai gostar, principalmente se for do Rio de Janeiro, né, um deputado bem atuante, bem combativo. E o interessante também é que a Joyce foi no Twitter, que depois que foi feita essa live pelo Oswaldo Eustáquio, te entrevistando, Anderson, ela foi no Twitter, xingou todo mundo, xingou a mim, falou um monte de coisa, falou que somos bandidos e etc. Desafiou a mostrar o contrato. E o Oswaldo Eustáquio, ele tem uma ligação que foi gravada com o marido da Joyce. E nessa ligação, o marido da Joyce fala que realmente ele está prestando um serviço, que a razão social da empresa dele não abrangeria esse serviço que ele está prestando. Enfim, já confessando, de maneira não intencional, mas confessando que, no mínimo, algumas ilegalidades ali na ligação, né? Então, vamos ver qual vai ser o comportamento agora da Joyce. Será que ela vai pedir desculpa para a gente, entendeu? Vai pedir desculpa pro Oswaldo Eustáquio? Eu acho que não. Até porque a Joyce, essa daí não é a primeira investigação que corre contra o marido dela. Tem outra investigação correndo em São Paulo,
marido dela, através de uma outra empresa, prestou um serviço na área de... Mas, enfim, ele prestaria um serviço na área de neurologia e ficou meses sem prestar esse serviço. E, salvo engano, os valores que ele recebeu foram de mais ou menos 600 mil reais. Gostaria muito também, né? Imagina só, você não faz nada, está em casa, de repente, plim, plim, começou a pingar na tua conta uns 600 milzinho, por que não, né? Mas, antes de que essa denúncia viesse à tona, o que aconteceu uma semana antes? Ela divulgou para todo mundo que estaria se separando do seu marido. Eu nem sei se isso se verificou ou não, mas conhecendo um pouquinho de Joyce Rossmann, não ficaria surpreso se isso tudo fosse algo já arquitetado pela deputada. Vale ainda falar da questão do plágio do livro dela, da condenação que ela tomou nesse mesmo livro, que ela colocou uma vítima da Lava Jato como se fosse um dos autores do crime. Enfim, uma série de barbaridades, fora a conduta moral dela. Faz um trabalho bem semelhante ao... até mesmo se envolvendo em alguns escândalos, né? Mas, Anderson, uma coisa que as pessoas perguntam para a gente, né? Como deputados, o que a gente pode fazer? Obviamente, pela sua parte, já fez a denúncia, já está gerando efeitos, a suspensão desse contrato, agora está todo mundo em cima. Como deputado federal, eu apresentei um projeto de lei para aumentar as penas do funcionário público que se aproveita da situação de estado de calamidade para desviar dinheiro, que é o chamado crime de peculato, que hoje a pena é de 2 a 10 anos de prisão, e eu colocando ali mais um parágrafo nesse crime, do 312 do Código Penal, dizendo que a pena, quando cometido nesses casos de pandemia, de situação de estado de calamidade, ela passaria a ser de 8 a 20 anos. Por que de 8 anos? Porque tendo a pena mínima de 8 anos, ainda que o juiz faça uma condenação na pena mínima, essa pessoa vai começar o cumprimento dessa pena no regime fechado. Então é cadeia mesmo, sem a possibilidade dele começar numa prisão domiciliar, no regime aberto, como muitas vezes ocorre quando é algum figurão da política que é condenado, nas raras vezes que é condenado. Mas eu também ouvi dizer que você vai apresentar denúncias do Ministério Público. Isso está correto? Vai ser só no âmbito estadual? Vai ser no âmbito federal? Como é que vai acontecer isso daí, deputado Anderson? Então, nós já fizemos algumas, né? Não fizemos uma só, fizemos algumas. Num determinado momento aqui, o governo estadual, quando viu que nós estávamos fiscalizando e buscando os dados no sistema aqui no CIRJ, que é o sistema do Portal da Transparência do Estado, teve um determinado momento, eles excluíram essas informações do sistema, foi quando começou a nossa guerra com eles judicial. Nós fomos até o plantão do TJ, RJ aqui do Rio, onde fomos assim atendidos da melhor maneira possível. O TJ aqui é completamente a favor da população e que nos deu o ganho da liminar para que obrigasse o governo do Estado a voltar com todos os contratos emergenciais para o portal. Uma primeira medida judicial que nós tomamos, que foi sucesso total. Em seguida, todas as denúncias que nós estamos fazendo, né, nós fazemos para o Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Por quê? Hoje, uma boa parte dessa verba que está sendo pago, esses contratos aí milionários, é a verba do SUS. E por se tratar de ser uma verba federal, cabe ao Ministério Público Federal também tomar as suas medidas. Então, assim, lá na frente, eu tenho absoluta certeza que tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, eles vão chegar no mesmo denominador. Eu tenho absoluta certeza disso. E quanto mais pessoas nos ajudarem, o TCE aqui no Rio de Janeiro também está fazendo um trabalho fenomenal. O Ministério Público, junto com o TCE, com o Tribunal de Contas do Estado, montar uma força-tarefa para poder estar investigando todos os contratos do referente ao Covid. Então, assim, tudo caminhando para que nós possamos salvar, né, assim, alguma coisa da população com relação a dinheiro, a contribuição, né, que a população faz. E quero aproveitar a oportunidade aqui para dizer, Eduardo, que muito mais do que o Covid mata no Brasil, muito mais, a corrupção, eu tenho absoluta certeza que ela mata 100 vezes, 200 vezes mais. Porque, na verdade, se não houvesse a corrupção no país, nosso país teria tudo para ser um país de potencial máximo. Porque, assim, quando eu estava fora da política, quando eu não conhecia
o pouco que eu conheço hoje, as pessoas já diziam isso para mim. E hoje que eu estou dentro, né? Hoje que eu estou dentro, a gente pode observar que esse número é muito maior do que até o que nós imaginávamos antes de ganhar a eleição. Você vê, esse contrato aí onde ele ia receber essa grana, na verdade ele é superfaturado 100%, porque ele não deveria nem existir. Né? 100% da grana que seria pago por esse contrato, ela deveria ficar dentro dos cofres públicos. E, na verdade, nós estamos assistindo tudo isso que está acontecendo. E você vê, né? Lá no Congresso Nacional foi enviado o chamado Plano Mansueto. O Plano Mansueto foi totalmente alterado. O Plano Mansueto ele servia para ajudar, dar uma força para estados e municípios, mediante algumas condições. Né? Você não pode ter um estado muito inchado, 100 mil empresas estatais, 1 zilhão de funcionários públicos e ainda querer que o governo federal banque essa conta. Então tinha algumas condições de privatizar, reduzir o Estado, dar uma enxugada na máquina para tentar colocar as contas em dia e aí o governo chegava junto com dinheiro para ajudar esses estados. O que ocorreu? Com a liderança de Rodrigo Maia, o Plano Mansueto foi alterado. E agora o governo federal se vê obrigado a ajudar todos os estados e municípios, mesmo sem haver uma contrapartida. O que isso significa? Isso significa que os governadores se tornaram autoridades irresponsáveis e eles podem estender o quanto eles quiserem a quarentena, porque o Estado, o governo federal, vai estar ali para bancar esse dinheiro. Então, quando o Estado trava tudo, por exemplo, João Dória estendeu lá para, sei lá quando, lá para maio a quarentena, ele está muito confortável, sabe por quê? Porque o ICMS, que é a principal fonte do governo estadual dele, vai reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias. Vai ter menos mercadoria circulando, vai ter menos dinheiro entrando no caixa do João Dória. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, governo federal, pela lei aqui aprovada com a ajuda do Rodrigo Maia, me paga aqui porque eu tenho direitos. Só que é o seguinte, o governo federal vai ter uma hora que ele não vai ter como arcar com toda essa despesa. Ele também tem as suas limitações, né? E nesse momento, o que vão falar? Vão falar que, olha só, a culpa é do Bolsonaro. Então está tudo arquitetado. E esse dinheiro que está sendo despejado nos estados vai para esse tipo de coisa, vai para contratações emergenciais. Porque no momento dessa pandemia, quando é decretado o estado de calamidade pública, a lei de licitações ela é flexibilizada. Então, você dá uma prioridade na velocidade para você comprar materiais, o álcool gel, a máscara e demais respiradores e demais materiais para você combater o coronavírus e reduz, né, um pouquinho a fiscalização, em detrimento da fiscalização. Então, isso dá margem para essa situação que a gente está vendo aqui, né, Anderson? 850 milhões sendo gastos para construir hospitais de campanha, deixando claro, ninguém aqui é a construção de hospital de campanha não, tá? O negócio é que esses valores são tão abusivos e o pessoal aí que não é bobo nem nada já consegue arquitetar a licitação e etc. e fazer esse tipo de trambique. Na sua opinião, Anderson, será que vai vir aí a chamada Corona Jato? Será que tem muito dinheiro para investigar? E já encaminhando para o final, o senhor acredita que se o marido da Joyce não fosse o marido da Joyce, fosse o marido da Mariazinha, ele teria conseguido esse contrato com o governador Wilson Witzel? Bom, aqui a bancada que é bolsonarista, né? Bolsonarista raiz mesmo, aquela bancada que tem a gratidão aí pelo voto recebido. Nós protocolamos, né, aqui através do deputado doutor Serginho, da deputada lá. Boa. Márcio Galberto, Coronel Salema, Renato Zaca, Felipe Poubel, nós protocolamos uma CPI, né, do coronavírus. E, assim, eu tenho certeza que é bem semelhante ao que aconteceu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas aqui no estado do Rio de Janeiro. Já é bem semelhante. Os contratos hoje passam de 2 bilhões de reais. São 203 contratos que foram feitos nas coxas. Esses contratos, só uma empresa detém hoje 40 desses 203, que é a Avante do Brasil. Então, assim, eu tenho certeza que isso vai dar muito pano para manga e só fico preocupado do complexo de Jericinó aqui ficar pequeno para receber os hóspedes que, se Deus quiser, em breve estarão lá. E com relação ao contrato do marido da Joyce aí, eu tenho absoluta certeza
que foi tudo arquitetado por ela, e em breve nós vamos provar isso. Bem em breve nós vamos provar, porque existem pessoas que, embora estejam no governo, embora trabalhem nessas empresas, essas pessoas, existem pessoas muito sérias que ali também não estão satisfeitas por estar presenciando tudo isso que está acontecendo, e essas mesmas pessoas estão nos ajudando a provar tudo isso que nós estamos falando, Eduardo. Perfeito. Anderson, eu agradeço aí mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade. Quem tiver oportunidade, principalmente quem for do Rio de Janeiro, pode seguir que não vai se arrepender. O deputado Anderson Moraes tem redes sociais, assim como quase todos os bolsonaristas, e tem mandado muito bem no desempenho do seu trabalho no Rio de Janeiro. Parabéns, sucesso, Anderson. Fica com Deus. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Quero deixar uma mensagem final aqui, dizer o seguinte, que o político que ganha a eleição, ele deve servir a população e não se servir da população. Por isso, um projeto igual a esse que você apresentou, Eduardo, é de suma importância que ele tramite de forma mais urgente possível e que a gente possa contemplar a população com esse projeto de lei já todo pronto e sancionado pelo nosso presidente. O crime aqui no país não pode mais compensar da maneira como compensa. Então, assim, é de suma importância aí esse projeto, quero ressaltar isso. Quero aqui tocar no nome do jornalista Oswaldo, mais uma vez, que foi uma pessoa, assim, brilhante no seu trabalho. É um cara que você vê que não muda de opinião, você vê que ele não muda de opinião como a gente costuma ver alguns repórteres. Então, assim, o Alexandre também do Política BR aqui no Rio de Janeiro, que foi um cara investigativo também, combativo, bota a cara. Então, assim, tem muita gente boa aí lutando pelo nosso país, e eu tenho absoluta certeza que em breve deixaremos de ser um país em potencial e nos tornaremos uma potência, que é o que o Brasil merece. Tá bom, meu irmão? Grande perfeito, abraço, Anderson. Abraço com Deus. Tá aí, pessoal. Então, um breve resumo do que está acontecendo é o seguinte, né? O marido da Joyce está sob investigação em São Paulo, também por uma prestação de serviços envolvendo uma de suas empresas, que teria prestado, teoricamente, um serviço, mas na prática isso não teria se realizado. Então, depois de alguns meses, pingou em torno de 600 mil na conta dele, algumas denúncias na internet dizendo isso, e ele não teria prestado o serviço na área de neurologia a um hospital no interior de São Paulo. Para além disso, agora nós temos essa novidade, uma denúncia feita através do trabalho do jornalista Oswaldo Eustáquio, junto com o deputado estadual do Rio de Janeiro, Anderson Moraes, que foi esse que acabou de conversar com a gente, de que o marido da Joyce tem uma empresa que foi criada para prestar um serviço X, mas ela contratou com o governo Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, uma prestação de um serviço diferente desse. Então aí você já vê, né, uma primeira ilegalidade. Mas para um pouco mais além disso, esse serviço pelo qual o marido da Joyce receberia quase 6 milhões de reais, é um serviço que já é disponibilizado gratuitamente pelo Ministério da Saúde. E aí você se pergunta, como que o doutor Daniel França, marido da Joyce, chegou a assinar esse contrato com o governo do Rio de Janeiro? Porque foi contratada uma pessoa para fazer um serviço que ela não é especializada, um serviço que já é prestado de maneira gratuita por outro órgão, mas ainda assim pagaria-se 6 milhões, quase 6 milhões para essa pessoa. É óbvio que existe algum envolvimento, né, alguma influência do ser político Joyce Hossemann nisso tudo. Então são investigações que devem ser apuradas. O ministro Sérgio Moro recentemente deu um tweet falando que seria implacável no combate à corrupção em meio à pandemia, porque, como eu falei, no ambiente de pandemia você não pode se apegar a toda a burocracia legal da Lei 8666 para fazer determinadas compras, porque senão essas compras demorariam muito tempo para chegar, demorariam meses. Então, num ambiente de calamidade pública, as autoridades estão autorizadas a reduzir um pouco a burocracia, mas para que tenham a compra desse produto efetivada de maneira mais rápida. Isso é o normal, é o esperado. O que não é esperado são governadores, como o governador do Rio de Janeiro, que colocou todos os contratos referentes ao combate ao coronavírus sob sigilo. E a gente está falando aí em cifras de mais de R$1 bilhão, né? Eu acho que não é uma medida justa com o povo, carece
de transparência, não tem motivo nenhum para ele fazer isso, a não ser que ele esteja devendo no cartório, né? Então a gente vai continuar aqui com essa pauta, colocando à frente essas denúncias, lembrando mais uma vez também que essa semana eu protocolei um projeto de lei que aumenta a pena para esse tipo de autoridade pública que se aproveita do estado de calamidade do coronavírus para desviar dinheiro público. Eu sei, não vou ser ingênuo aqui ou hipócrita, eu sei que é difícil a aprovação de um projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados, mas é importante que nós saibamos e pressionemos os líderes e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que esse projeto venha a ser votado. Eu pretendo em breve fazer uma live também com o deputado federal Sanderson, do Rio Grande do Sul, que ele tem um projeto também interessante nessa área de segurança, na área de segurança pública, desculpa, que prevê, que proíbe qualquer autoridade, seja lá da justiça ou qualquer outra autoridade, de livrar da cadeia presos sob o argumento do coronavírus. A gente viu ontem um juiz que determinou a soltura de um dos líderes do PCC, condenado a mais de 70 anos de prisão, porque ele é hipertenso. Logo, ele é do grupo de risco e merece se curar do coronavírus em casa. Pois bem, foi colocada a tornozeleira nesse anjinho, o anjinho foi para casa e fez o quê? Não durou nem um dia, já tirou a tornozeleira, já está como fugitivo, ninguém sabe o paradeiro do cara. Tá aí, a polícia ralando, os caras matando policiais, cometendo latrocínio, matando a sociedade, estupra a mulher, trafica cocaína, crack, destrói a família dos outros. Quando finalmente a polícia consegue prender e a justiça condenar, vai um juiz e me solta esse anjinho. Então, assim, é lamentável, a gente sabe que não é esse juiz que vai ter que botar a cara na rua e trocar tiro para prender esse cara de novo. Então eu apoio totalmente esse projeto de lei do deputado Sanderson. Ele me deu a honra de permitir que eu seja coautor desse projeto e eu espero muito em breve bater esse papo com ele. Beleza, pessoal? A gente vai ficando aqui dando o agradecimento final. Todo mundo que está falando aí, ó. Carol Heller, Paulo Chuchu, deixa eu ver mais quem. A Dadse, que também estava aí antes, né? Paulo Chuchu aqui, ó. Fuminho foi preso em Moçambique. Paulo Chuchu, que é policial civil de São Paulo. Patrica Coll, bem-vindo ao Brasil comunista. Isso aí. Doutor Luiz Dantas, fica um abraço aí, doutor. Sucesso no trabalho do senhor. A sociedade confia nos nossos médicos. Advogado Isaac Duarte, bom dia, doutor, também. Sargento Galesco, sempre presente, Sargento Galesco. Pô, satisfação. E aí, como é que é para pegar esse cara aí? É fácil ou não é, Sargento Galesco? Um dos líderes do PCC, foi solto, salvo engano, lá no Paraná. Netinho também, Netinho, obrigado pelo seu engajamento nas redes sociais, não se acovardando, né, não colocando o seu interesse pessoal acima das pautas da sociedade e sendo uma pessoa engajada. Parabéns, Netinho. Eu vi aí os seus vídeos, inclusive eu roubei um dos seus vídeos aí da internet para fazer uma compilação de vídeos de carreadas que tiveram no final de semana passado, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, em apoio ao Brasil, em apoio à volta do comércio, principalmente. Parabéns pelo trabalho, Netinho. Marli Tioca, Simone Juliano, Oséias de Pernambuco, manda um oi, tá dado oi aí, Adri Ferreira, Peixoto. É isso aí, pessoal. Obrigado pela força de vocês. Vou salvar a live e vou subir ela nas minhas redes sociais para que todo mundo tenha conhecimento do que está acontecendo, beleza? Um abraço aí, fiquem com Deus.